Questão 16. O princípio da exclusividade tem por objetivo impedir que a lei de orçamento seja utilizado como meio de aprovação de matérias estranhas às questões orçamentárias. 17. O princípio da especialidade determina que os orçamentos devem especificar os créditos e os órgãos a que se destinam e o tempo da realização das despesas. O princípio da não vinculação de impostos informa que as receitas oriundas de impostos não podem estar vinculadas a fundo, órgão ou despesas, a não ser as exceções previstas na própria Constituição. Apenas a lei formal pode aprovar orçamentos, com exceção do crédito adicional extraordinário, que pode ser aberto por medida provisória. Vamos aos princípios constitucionais orçamentários. Primeiro princípio aqui, princípio da anualidade orçamentária. É a periodicidade da previsão das receitas e execução das despesas. Princípio da anualidade. Está previsto no artigo 165. Aí poderia-se fazer o seguinte questionamento. Sim, mas o PPA ele não tem vigência para 4 anos? Não seria uma exceção ao princípio da anualidade? Para a doutrina majoritária, o PPA, embora tenha previsão de 4 anos, sua execução é anual, por meio da Lua. Razão pelo qual, majoritariamente, não se pode dizer que o PPA afronta o princípio da anualidade. A gente viu que o orçamento é o conjunto dessas leis. O conjunto normativo de PPA, LDO e LOA é que formam o orçamento. E o PPA é executado pela LOA. A cada ano, a LOA executa 1/4 do PPA. Princípio da anualidade. Outro princípio constitucional é o princípio da exclusividade. O orçamento não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação de despesa. Previsão constitucional, no artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição, a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, são exceções ao princípio da exclusividade. Não são receita nem despesa, autorização para abertura de créditos suplementares, mas tem que estar previsto no orçamento, e autorização de contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. O que tem que estar previsto no orçamento? Em razão do princípio da legalidade. Observação: a criação de despesas só pode acontecer mediante previsão legal. Logo, a abertura de crédito suplementar por decreto e a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, tem previsão legal na própria lei orçamentária. Então, já vimos dois princípios: princípio da anualidade, princípio da exclusividade. Terceiro princípio da legalidade. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. São vedados programas ou projetos. São vedados a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. São vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Observação: reserva da lei. Apenas lei formal, processo legislativo, pode aprovar orçamentos, com exceção do crédito adicional extraordinário, que a gente já viu isso, na estudações do direito financeiro, com exceção do crédito adicional extraordinário, que pode ser aberto por medida provisória, mas que tem eficácia de lei. Já vimos o princípio da anualidade, da exclusividade, o princípio da legalidade. Agora, o princípio da proibição de estouro. São vedados transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, com exceção das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Princípio do estouro. Eu não posso retirar de recurso de uma categoria de programação e estorna, não. Para a conta comum e depois aplicar em outra categoria. Não, isso não é possível. Então, a gente já viu o princípio da anualidade, o princípio da legalidade
da exclusividade, princípio da proibição de estudo. Princípio da especialidade, esse é o mais simples. Os orçamentos devem especificar os créditos e os órgãos a que se destinam e o tempo de realização das despesas. Especialidade quantitativa, ou seja, o montante de gasto. Especialidade quantitativa, especificar o órgão ou o poder. E a especialidade temporal, o tempo de realização da despesa. Então, está previsto no artigo 167, são vedadas concessão e utilização de créditos ilimitados. Artigos 5º e 15 da Lei 4.320. E a exceção no artigo 20. Vamos para o artigo 20, que é a exceção. Os investimentos são discriminados na lei de orçamento, segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam cumprir subordinadamente as normas gerais de execução de despesas, poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Então, os investimentos poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Princípio da não vinculação de impostos. Só até fala, não, eu pago meus impostos, eu tenho dinheiro. Não, imposto não pode estar vinculado à despesa. Receita oriunda de imposto não pode estar vinculada a fundo, órgão ou despesa. O legislador não pode criar imposto e atrelar sua receita a determinada despesa. Isso seria taxa. Isso desobedece à Constituição Federal, além de afrontar a separação dos poderes. São vedados a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesa. Só que a própria Constituição, aqui, tem 8 exceções. Receita transferida obrigatória. Os artigos 157 a 162, ela vai falar da repartição da receita. Lá é obrigatória a transferência desses recursos. Vinculação de imposto a um percentual de manutenção do ensino. Artigo 212 da Constituição. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e o Distrito Federal e municípios 25%, no mínimo da receita resultante de impostos. Outra exceção, prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita. Gasto mínimo na saúde. Gasto de vinculação de imposto a fundos de erradicação da pobreza. Vinculação de imposto a gasto concernente à administração tributária. Então, temos 6 exceções para a União. E para os estados, pode atrelar 5% de sua receita corrente líquida à vinculação de imposto a programa de inclusão social. Vinculação de imposto a fundo de fomento à cultura. Então, não posso vincular imposto a fundo, órgão e despesa. Aí temos 6 exceções para a União, 8 exceções para os estados. Aí, por conta disso, foi criado na DST a DRU. São desvinculados de órgão, fundo de despesa, 30% da arrecadação da União, relativa às contribuições sociais. São desvinculados os órgãos, fundo de despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos estados e Distrito Federal relativas aos impostos. São desvinculados de órgãos, fundo de despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% da receita dos municípios relativa a impostos. Então, esse princípio aqui é relativizado. Então, a gente viu princípio da não vinculação de impostos, princípio da especialidade, princípio da proibição de estorno, princípio da legalidade, princípio da exclusividade, princípio da anualidade. Vamos para as questões. O princípio da exclusividade tem por objetivo impedir que a lei de orçamento seja utilizada como meio de aprovação de matérias estranhas às questões orçamentárias. Verdade. O princípio da especialidade determina que os orçamentos devem especificar os créditos, os órgãos que se destinam e o tempo de realização da despesa. Verdade. O princípio da não vinculação de impostos informa que as receitas oriundas de impostos não podem estar vinculadas a fundo, órgão ou despesa, a não ser as exceções previstas na própria Constituição. Verdade.
Apenas lei formal pode aprovar orçamento, com exceção do crédito adicional extraordinário, que pode ser aberto por medida provisória. Verdade.